Vamos lá, galera. Questão número 8. O relatório é um documento que contém informações sobre tarefas executadas ou sobre fatos ou ocorrências no serviço público. Essa questão é uma questão certa. Ela é uma questão que ela não tem nem muito mistério. Se você entender o que é um relatório? É isso aqui. É um documento que contém informações sobre tarefas executadas, sobre fatos e sobre fatos ou ocorrências no serviço público. A questão está certa. Algum mistério? Não. Mas só que eu queria que você entendesse o seguinte. Para ele cobrar o documento relatório, tem que cair naquilo que eu acabei de falar. Ele colocar correspondências oficiais sem que ele faça restrição ao manual da Presidência da República. Por quê? Porque o relatório ele é um documento que está presente no manual do Conselho Nacional de Justiça, ele é um documento presente no STF, ele não é um documento que você tem que estudar no manual da Presidência da República. Então, por exemplo, essa questão daqui, eu garanto a vocês, ela foi de um concurso, agora de 2015, que no edital ele não colocou manual da Presidência da República. Mas por que eu deixei essa questão aqui? Porque é uma questão bem tranquila de você olhar. E o relatório é exatamente isso, né? Contém informações sobre tarefas executadas e sobre fatos ou ocorrências no serviço público. Fácil, tranquila. Em uma correspondência oficial, dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, o vocativo a ser empregado deve ser excelentíssimo senhor presidente. Essa questão é uma questão que cai pra caramba. Tá errada. A questão tá errada. Por que essa questão tem uma questão que tá errada? Por quê? Por que ela é uma questão que está errada? Ela está errada porque quando você for usar o excelentíssimo, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Excelentíssimo só é usado para quem é chefe de poder no âmbito federal. Muito cuidado com isso. Eu queria que vocês anotassem isso. Se eu já ditei e vocês não se lembram, vocês vão anotar de novo a observação que eu vou te dar. Coloca assim. Excelentíssimo só é usado no vocativo para quem for chefe de poder. E logo na sequência você vai colocar embaixo. Chefe de poder tem que ser entendido necessariamente, chefe de poder tem que ser entendido necessariamente em âmbito federal. Chefe de poder tem que ser entendido necessariamente como âmbito federal. Ponto. No ponto não, vírgula. Mesmo que a questão não coloque de forma explícita. Gente, para aqui rapidinho. Preste atenção no que eu vou te falar. Você foi lá e viu uma questão, e a questão mencionou isso. Excelentíssimo deve ser usado no vocativo para quem é chefe de poder. A questão está certa. Aí o que muito aluno pergunta? David, mas ele não deveria mencionar que o chefe de poder tem que ser usado sempre para o âmbito federal? O manual não faz assim. E é por isso que eu te digo. E é por isso que é uma armadilha. Porque se você for usar, por exemplo, você chegou aqui, aí você colocou lá, ó, presidente da República. Presidente da República. Governador, prefeito, tudo isso aqui, chefe de poder. Vocativo é senhor seguido do cargo. Então, senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente da República. No caso, senhora, né? Mas vamos colocar aqui, tá, senhora, presidente da República. Na hora que você for acrescentar o excelentíssimo, você tem que ter a noção de que tem que ser chefe de poder. Aí o que muito aluno pergunta? David, mas o governador é chefe de poder, o prefeito é chefe de poder, mas chefe de poder, toda menção feita a chefe de poder no manual
tem que fazer menção sempre, sempre, sempre a âmbito federal. Então, o excelentíssimo, ele entraria aqui. No caso, excelentíssima senhora presidente da República. Cuidado para você não esquecer isso. Galera, vocativo, em regra, ele vai ser usado de que maneira? Quando você estiver trabalhando de órgão para órgão, setor para setor, na administração pública. Senhor seguido do cargo. Ponto. Após isso, tá? Após o vocativo, para quem não sabe, você tem a opção de colocar vírgula, você pode colocar 2 pontos. Tá bom? Após o vocativo, vírgula ou 2 pontos. Só que sempre vem a dúvida. Em que momento que eu vou poder usar o excelentíssimo? Você só usa excelentíssimo quando for chefe de poder e tem que ser âmbito federal. O uso do excelentíssimo é uma coisa muito restrita. Para você ter, só para você ficar tranquilo, ó, quem pode receber o excelentíssimo? Presidente da República. Lá no STF, quem é que usa o excelentíssimo? É o presidente do STF. E no Legislativo, o presidente do Congresso, o presidente do Congresso Nacional. Só que o Congresso se divide em 2 casas, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Tudo isso é âmbito federal. Automaticamente, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, quando você for usar o excelentíssimo, é só para essa galera. Presidente da República, presidente do STF, presidente do Congresso, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados Federais. Só isso. Os demais, senhor seguido do cargo. Beleza? Cuidado porque em outros momentos, quando a gente for resolver as questões, eu vou precisar que vocês tenham essa noção de que chefe de poder só faz menção a âmbito federal. Eu vou ter que ter a noção, você vai ter que ter a noção de que quando eu mencionar ministro de Estado, para poder explicar o aviso, o ministro de Estado não tem nada a ver com o ministro do STF. Para você não confundir as coisas. Então já comecem aí. A primeira coisa, deixa o ministro de Estado, quando aparecer uma questão sobre aviso, aí eu vou explicar isso aí direitinho. Mas quando você for pensar em chefe de poder, pense em chefe de poder somente como âmbito federal. Se a questão colocar de forma clara, beleza. Se ela não colocar, é assim que você vai ter que entender. Tranquilos? Vamos lá. Em uma correspondência oficial dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, o vocativo a ser empregado deve ser excelentíssimo senhor presidente. Por que está errado? Porque aqui ele deveria ter mencionado de forma clara deputados federais. Excelentíssimo senhor presidente de quê? Da Câmara dos Deputados Federais. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados. Ele deveria ter mencionado isso daqui. Eu não posso colocar excelentíssimo senhor presidente, porque isso seria um vocativo feito de forma incompleta. O erro aqui é esse raciocínio. Tá? Aqui é outra coisa, ele fala da Câmara dos Deputados, apesar de que se fosse no âmbito estadual seria a Câmara Legislativa, né? Aí vocês dominam isso melhor do que eu. Mas qual é o raciocínio? Por que essa questão com certeza vai estar errada? Se eu colocar excelentíssimo senhor presidente, isso não existe. Eu tenho que dizer se ele é presidente do Congresso Nacional, tenho que dizer se ele é presidente da República, se ele é presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. E aí daqui eu tenho que te dar algumas observações. Primeira observação, pode colocar assim, para todo chefe de poder, você sabe que eu estou falando de âmbito federal, vírgula, nenhum tipo de abreviação pode ser feito. Ponto. Não existe encaminhar um documento ao presidente da República e você colocar excelentíssima senhora presidente. Não. Da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso. Não. Excelentíssimo senhor presidente. Não. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso. Presidente do, nem STF, do Supremo Tribunal Federal. Toda menção que for feita a chefe de poder. Você não pode pegar Vossa Excelência e abreviar. Você não pode pegar excelentíssimo, abreviar. Você não pode fazer nada disso. Qualquer menção feita a esses caras, sempre tudo escrito por extenso. Sempre, sempre, sempre. E a outra coisa que é extremamente importante. Repare uma coisa, por exemplo. Você chega aqui ao Rio de Janeiro. Aí lá no Tribunal de Justiça, você tem lá o presidente do TJ. O presidente do Tribunal de Justiça,
ele é chefe de poder no âmbito federal? Para e pensa. Primeiro que ele não está nem no âmbito federal, ele está no âmbito estadual. Então é claro que não. Aí quando você pega o vocativo, o que é normal a pessoa falar? Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, não sei o que, né? Errado. Como é o vocativo? Senhor presidente do Tribunal de Justiça. Ah, mas ele é chefe de... Não, ele não é chefe de poder. Quando você vai encaminhar um documento a um juiz, o juiz é chefe de poder no âmbito federal? Não. Então se você falar excelentíssimo senhor, ainda piora, né? Porque ele fala assim, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, nada disso está errado. Como é que é o vocativo? Senhor juiz. Governador é chefe de poder no âmbito federal? Não. Senhor governador. O presidente do Tribunal de Justiça? Não, não é chefe de poder no âmbito federal. Senhor presidente do Tribunal de Justiça. Entendam, volta um vídeo e olhem. Excelentíssimo é uma situação extremamente restrita. Eu já te expliquei e disse quais são as autoridades que podem receber. Beleza? O erro daqui foi ele ter terminado aqui, presidente. Ele teria que ter mencionado que a Câmara, que o presidente é o presidente da Câmara dos Deputados. E aí você já teria que ter a noção de que está falando de âmbito federal. A abreviação, o corte do cargo, qualquer coisa que você tente simplificar para fazer menção a chefe de poder, tudo isso está errado. Então essa questão daqui é uma questão que ela não foge à lógica, ela é uma questão que está errada. Vamos lá. Questão número 10. Em correspondências encaminhadas pelo presidente da República, é facultativa a apresentação de identificação de cargo ou nome do emissor. Aqui a gente vai ter que fazer também um comentário. Pode colocar assim. Todas as autoridades com exceção do presidente da República, vírgula de novo, todas as autoridades, vírgula, com exceção do presidente da República, vírgula, devem trazer a identificação do signatário. Devem trazer a identificação do signatário. Logo abaixo da assinatura. Ponto. Embaixo, você vai colocar assim. Os documentos expedidos, nos documentos expedidos pela Presidente da República, vírgula, faculta-se a identificação do signatário. Ponto. Embaixo, você vai colocar assim. Mensagem. Eu vou te dar uma teoria para você anotar o que é isso, tá? Mensagem. Pode colocar aí. Mensagem. É um instrumento de comunicação. É um instrumento de comunicação entre os chefes de poder. Ponto. Nesse documento, não existem os seguintes campos. Dois pontos. Nesse documento não existem os seguintes campos. Pode colocar aí. Destinatário, assunto, fecho e identificação do signatário. Ponto. Além disso, vírgula, a identificação do local e da data, além disso, a identificação do local e da data aparece alinhado à direita, abaixo do texto.
Ponto. Deixa eu explicar um negócio aqui, olha só. Você tem um documento, tá? Vamos pegar aqui os documentos do padrão ofício e a exposição de motivos, que é um documento que, embora não seja do padrão ofício, ela tem a apresentação do padrão ofício. Mas vamos pegar aqui. Nesses documentos do padrão ofício, você tem aqui o primeiro campo. É o tipo de documento, ou seja, a identificação do documento. Aqui, você tem a identificação do local e da data. Depois você tem o destinatário. Depois você tem o assunto. Na sequência você tem o vocativo. Depois do vocativo, vem o texto. Após o texto, o que você tem? O fecho. E após o fecho, você tem a identificação do signatário. Ponto. Beleza? Aí a primeira coisa que você vai ter que entender. Todo mundo, com exceção do presidente da República, tem que trazer esse campo. Identificação do signatário. O que é isso? Você acabou de redigir o documento. Depois que você redigiu o documento, você foi lá e assinou. Alguém é obrigado a saber que essa é a sua assinatura? Lógico que não. Como ninguém é obrigado a saber que essa é a sua assinatura, o que vem aqui embaixo? A identificação do signatário. E o que é o campo identificação do signatário? Nome e cargo. Beleza? Todos os documentos, salvo os que são expedidos pelo presidente da República, tem que trazer a identificação do signatário. A identificação do signatário aparece aqui, é a última coisa que vai ter no texto, que é logo abaixo do espaço destinado à assinatura. Assinou, como ninguém é obrigado a saber a tua assinatura, embaixo identificação do nome e do cargo. Morreu. Só que nos documentos expedidos pela presidente da República, isso daqui é facultativo. Ou seja, Dilma Rousseff chegou lá, botou a estrelinha do PT como assinatura dela. Pintou de vermelho, filho, sei lá. Você é obrigado a saber que essa daqui é a assinatura dela? É. Por quê? Porque nos documentos expedidos por ela, a identificação do signatário, ela não é obrigatória. Automaticamente, como ela é facultativa, a gente já respondeu a questão. Em correspondências oficiais, em correspondências encaminhadas pelo presidente da República, é facultativa a apresentação do cargo ou nome do emissor. É facultativo? É facultativo. Por que é facultativo? Porque ela tem a prerrogativa de não colocar a identificação do signatário. É por esse motivo que o gabarito da questão, já era para ter funcionado essa merda aqui. O gabarito da questão está certo, beleza? Agora, muito cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. Entenda, todo mundo que expede documento tem que colocar a identificação do signatário, exceto a presidente da República. Ela é a única autoridade que tem a prerrogativa de não colocar a identificação do signatário. Ponto. Morreu? Tá. Agora, tem um documento chamado de mensagem, que é um documento que é encaminhado por quem para quem. Isso aqui é um instrumento de comunicação entre os chefes de poderes. Quando eu falar em chefe de poder, você tem que saber que eu estou falando sobre o âmbito federal. O presidente do Congresso envia o presidente do STF ou o presidente da República, somente entre eles ali, sempre âmbito federal. Para esses documentos, eles não usam, em regra, ofício, eles não vão usar outro tipo de documento. Tem um documento específico só para eles, que é o documento chamado de mensagem. Nesse documento, você não tem identificação do documento. Não, perdão. Você tem identificação do documento, você não tem destinatário, você não tem assunto, você não tem o fecho e você não tem identificação do signatário. Esse campo, que é a identificação do local e da data, na mensagem ele fica aqui, ó, também alinhado à direita, mas diferente dos outros documentos, aparece abaixo do texto. Então é basicamente isso daqui. Após a identificação do documento, vem logo o vocativo. Texto, isso daqui. Acabou. O que vai acontecer? Observe o que pode fazer o aluno se confundir. Se o cara falasse assim, presidente do STF encaminha um documento à presidente da República. Nesta situação, ele não optou
por colocar, ele optou por não, ele não colocou a identificação do signatário. O documento está certo? Claro que está certo. Aí o que o aluno pensa? Pô, mas não é possível, professor, você falou que é só o presidente da República. Sim, só que aqui, o fato de o documento não ter o campo identificação do signatário faz com que seja impossível colocar a identificação do signatário. Agora, isso não tem nada a ver com o fato de ele ser presidente do STF. Por quê? Raciocina comigo. O presidente da República encaminhou um documento para o presidente do STF. Vai encaminhar uma mensagem porque é o instrumento de comunicação entre eles. Não vai ter identificação do signatário. Agora, o presidente da República encaminhou para qualquer outra autoridade, qualquer outro documento. Ela continua tendo a prerrogativa de não colocar a identificação do signatário. Porque isso é uma prerrogativa dela e somente dela. Agora, o presidente do STF encaminha um documento para o presidente da República. Quando encaminhar o documento, vai ser a mensagem. Não haverá identificação do signatário. Mas por que não haverá identificação do signatário? Porque a mensagem não tem esse campo. Agora, se o presidente do STF encaminhar um documento, qualquer outro documento que não seja mensagem, tem que ter a identificação do signatário. Porque ele não tem a prerrogativa de não colocar. Só quem tem a prerrogativa é o presidente. Então, o presidente, independente de qual documento que ela enviar, ela não tem necessidade de colocar a identificação do signatário. E se for mensagem, ela não pode colocar. Nos outros documentos, em geral, é facultativa, como a questão aqui cobrou. Agora, os outros presidentes do chefe de poder no âmbito federal, ou seja, do Congresso, do STF, eles só não vão colocar a identificação do signatário quando encaminharem entre eles a mensagem. Porque qualquer outro documento que vier para qualquer outra autoridade, obrigatoriamente, eles vão ter que colocar a identificação do signatário. Não confunda uma coisa com a outra. A mensagem não tem identificação do signatário porque o documento não tem. A presidente da República, ela não coloca porque ela tem a prerrogativa de não colocar. Se ela quiser colocar, ela pode colocar em outros documentos. Na mensagem, inclusive, ela não pode colocar, porque não tem esse campo. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra, tranquilo? Tem que dar uma olhada, está em dúvida em redação oficial. Se você chegar à prova do SESP com dúvida em redação oficial, você acredita que eu estou falando. Dói o que eu vou falar? Dói. Mas para você se preparar para o pior. Você não vai passar. Redação oficial não é uma questão de gramática que você consegue voltar ao texto, você tem que ter algumas observações. É uma matéria extremamente difícil. Uma matéria que tem que ter muito detalhe, muito conhecimento. Eu duvido que se você já tiver aula de redação oficial, vocês viram uma aula com todo o respeito, com tantos detalhes, tanta riqueza de detalhe em cima disso. Porque é uma matéria que, para você saber, você tem que ter um conhecimento muito grande sobre diversos campos do direito, diversas situações, para que você possa dominar e ter a certeza de interpretar aquilo que o manual coloca. Gente, estudem redação oficial. Vão fazer prova de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, qualquer concurso que seja realizado pelo SESP-NB, eu te digo, a redação oficial é até mais importante que a gramática. Por quê? Porque é uma matéria que ninguém sabe trabalhar. É uma matéria que ninguém domina. E eu espero que vocês passem a dominar e que vocês entendam. Treinando direto, principalmente vocativo, padrão ofício, emprego de tratamento, fecho, identificação do signatário, tem que estar ligado demais nisso para você arrebentar. Beleza, galera? Tranquilos? Vamos lá.